de poder estar aqui e fazer a abertura dessa entrevista coletiva. Obrigado a todos pela presença. E Abel, Rogério e Gustavo e Rafinha, mais uma vez, agradeço, porque eu sei que vocês têm muito trabalho. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Posso começar? Olá, senhores, tudo bem? Gia Brandão, Record TV, aqui atrás. Eu acompanhei as duas últimas coletivas do Rogério, e o Rogério falou algumas coisas sobre o Abel, elogiando, inclusive, o trabalho do Abel. Neste que pode ser o último encontro de vocês, antes do primeiro jogo da final, eu gostaria que vocês pudessem avaliar, diante do conhecimento técnico que vocês têm, a principal virtude do adversário que vão enfrentar, pensando também no trabalho que está sendo desempenhado pelo técnico adversário. Posso começar pelo Abel? Depois o Rogério, por favor. Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Há coisas que nós não podemos dizer aqui, eu entendo, e sei que vocês têm muita curiosidade em aprender, e acho que fazem bem. Falando do nosso adversário, vocês já tiveram uma amostra do que foi o jogo que nós fizemos lá. Um jogo onde começou muito equilibrado e nós abrimos o marcador e o nosso adversário bem pegou no jogo e nos empurrou para trás em sua casa. Tem muito bem organizado, uma equipa que joga com muita gente por dentro, com jovens jogadores, uma boa mistura entre jovens e jogadores experientes. E fico acima de tudo muito contente porque estão as duas melhores equipas estão na final, o que nem sempre acontece, não é? E isso mostra o mérito e o trabalho dos dois treinadores, dos dois elencos, dos dois clubes, e acho que para a promoção do futebol é assim, é poder estar na final as duas melhores equipas, mas eu acho que nesta primeira jogo de ida, jogam em casa, têm essa vantagem de jogar em casa com o seu público, só com o seu público, uma equipa que é muito forte em casa. Mas nós vamos procurar impor o nosso jogo de ataque e de defesa e com a mesma intenção de sempre. Somos nós contra eles, as intenções nossas são as mesmas deles, respeitamos muito o nosso adversário, mas queremos vencer. Esse é o nosso propósito, não é de hoje que eu falo isso, mas sabemos que do outro lado está uma equipa muito qualificada, muito bem treinada. Já joguei contra o Rogério várias vezes, ou algumas vezes. Ainda ele não me conhecia, já eu ouvia do outro lado do mundo que era o goleiro que mais golos fazia no mundo. Ainda ele não me conhecia, já eu estava farto de saber quem ele era. Nunca eu na minha vida, nesse tempo, sonhava em atravessar o Atlântico e jogar contra ele como treinador. Portanto, é um prazer muito grande e é isso que eu faço da minha profissão, é desfrutar, é isso que eu digo aos meus jogadores, vamos jogar contra um grande rival e se nós queremos ser os melhores, temos que defrontar os melhores. Eu acho que, para mim também, as palavras do Abel, nem tudo a gente pode revelar aqui, né? Por mais que às vezes seja óbvio, né? Um treinador decifra a outra equipe da maneira que joga. O Palmeiras joga com muita velocidade à frente, né? Ora com linha de três, formadas com lateral, às vezes, né, com três defensores, jogadores importantes, dois meias de armação, Scarpa e Veiga quando jogam. O problema é que eles são talentosos, né? Se ele não fosse talentoso, se não tivesse uma zaga tão firme, tão competente. O que nós confiamos também é no potencial coletivo e individual dos nossos jogadores, jogadores experientes como o Rafa, jogadores jovens como tantos que, como o Abel falou, formam principalmente o setor de meio campo do nosso time. Dentro da nossa casa, logicamente sabemos que enfrentar o Palmeiras no domingo, na casa deles, só com a torcida palmeirense também é difícil, por isso nós vamos tentar essa vitória. Como o Abel falou, frisou, é um confronto onde as duas equipes acho que procuram a vitória, cada uma dentro do seu sistema, cada uma dentro do seu estilo de jogo, mas os dois procurando a vitória a todo custo. E eu repito, ninguém ganha Libertadores por acaso, só com competência, com administração de grupo e com também grandes jogadores, que é o caso do Palmeiras, do momento que o Palmeiras vive hoje. Alô, boa tarde, Alexandre Oliveira do YouTube.
como o Rogério falou, né, administrar o grupo para os técnicos e fazer com que o grupo compre as suas ideias, talvez seja uma das aquisições dos treinadores mais difíceis de ser feita durante o seu trabalho. Eu queria perguntar para o Rafinha e para o Gustavo Gomes, quando foi que vocês compraram as ideias dos treinadores? Em que momento foi que falaram assim, pô, esse cara está certo, eu tenho que fazer isso que vai dar certo? Obrigado. Boa tarde. Então, eu acho que quando o professor chegou, né, já a gente se complementou muito bem, né, porque chegou e depois de 2 meses já jogamos a final da Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil também mas a gente quer mais, né? Acho que a mentalidade do nosso grupo é de vencer sempre, jogando Paulista, Libertadores, e acho que isso é muito bom, né, para o jogador novo, experiente, e agora vamos tentar conquistar mais um título, né? Respeitando obviamente o rival que tem na frente, mas vamos fazer tudo que tem nosso alcance para tentar ganhar mais um título, mas sempre respeitando e fazendo o nosso melhor. Boa tarde a todos. Acho que no nosso caso foi que eu vejo que nós começamos, claro, chegaram alguns jogadores novos, que é no meu caso, e é normal esse período de adaptação, esse período de conhecer os novos companheiros, conhecer o novo sistema, que para mim era novidade, nunca tinha trabalhado com o Rogério. E acho que a gente ganhou no coletivo, né? O Rogério de ter dado oportunidade para todos, para muitos jogadores, né? Praticamente nosso elenco, todo mundo jogou, todo mundo teve oportunidade. Então acho que o coletivo nosso se tornou muito forte. Nós não arrancamos muito bem na competição, mas, claro, devido a alguns problemas que foram normal, o caso de Covid e outras coisas, e também por precisar de algum tempo mais para se conhecer, mas aí o grupo foi criando corpo e, claro, fizemos merecer. O coletivo se comportou muito bem e que nos trouxe até agora. E como o Abel falou, acho que a nossa equipe está, né, com mérito de ter chegado à final, merecidamente chegamos à final. E, claro, agora acho que é o momento que todo jogador gosta, todos os torcedores gostam, os 2 clubes, que é a decisão. E eu creio que o coletivo foi bem, o grupo está preparado e estamos firmes para essa decisão aí. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Rogério. Rogério, hoje, mais cedo, o clube divulgou que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e, ao longo desse Paulista, você foi questionado várias vezes nas entrevistas sobre a relação com a torcida e muitas vezes você falava em tentar fazer o torcedor ir embora para casa feliz, que essa era a intenção de vocês. E, depois do que a gente viu no último jogo contra o Corinthians lá no Morumbi, eu queria que você dissesse o quanto vai ser importante ter chegado nesse momento, tendo conquistado essa conexão com o torcedor que o time conseguiu, que foi o que a gente viu no último jogo lá no Morumbi. Obrigada. Eu acho que isso é mérito deles, né, pela entrega que eles demonstram dentro de campo, pela vontade de vencer, pela luta, pela posse de bola, por não desistir do jogo nunca. Inclusive, na nossa última derrota, que foi contra o Palmeiras por 1-0, em momento algum o time desistiu de jogar. Isso é o que o torcedor deseja, né? Alma, coração, isso não pode faltar. Então, essa conexão é muito do que os atletas compreenderam, do que era necessário para estar nessa final. E eles vão ser, talvez, o fator que equilibre. Talvez esse passo que hoje o Palmeiras se encontre na frente, por um trabalho mais longínquo e por mais tempo aí vencendo, uma geração vencedora. Nós também queremos nos tornar uma geração vencedora. Esse time ganhou ano passado o Campeonato Paulista. Então nós queremos repetir esse feito e o torcedor é muito importante para que nessa primeira partida possa equilibrar ainda mais esse duelo com uma equipe que vem de títulos importantes conquistados. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o Abel e para o Gustavo Gomes. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. São 2 estrangeiros que estão sentados aqui para falar do Campeonato Paulista. No Paraguai não há uma competição estadual, assim como não há uma competição estadual em Portugal. Eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês têm sentido, o Gomes há mais tempo aqui, o Abel já disputando um torneio como esse. O que vocês têm sentido da relação do Campeonato Estadual
com o clube, da relação do campeonato estadual com o torcedor. Vocês que não têm isso nos países de origem. O que é o Paulistão? O que vocês sentem com o Paulistão? Não, para mim, acho que é um campeonato, um torneio muito importante, né, para Palmeiras. Acho que o clube também está numa etapa, numa época que quer conquistar todos os títulos que está jogando. Acho que todos os times grandes se preparam para chegar em finais e ganhar. E mais aqui que no estado do São Paulo, que tem os rivais tradicionais, né? Acho que é muito importante para mim como estrangeiro, né, jogar um campeonato assim e jogar uma final e tratar de ganhar, né? Bem, é uma competição que tem 120 anos de história. De longe, o melhor estadual, por vários motivos, e o principal é as equipas ou os elencos que compõem. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Red Bull, enfim, equipas que lutam para ser campeãs no Brasileirão. Agora, se compararmos com os outros, é extremamente competitivo. Eu diria, se comparasse com Portugal, o Paulistão é o nosso campeonato nacional. É o nosso campeonato nacional. Nem no nosso campeonato nacional tem tantos clubes que lutam pelo título, como é o caso aqui. Eu, como gosto de pensar global, não gosto de pensar, entendo que a Federação Paulista de Futebol olhe mais um bocadinho para eles e os próprios clubes mais pequenos, mas pensando de forma global, e já se foi reduzindo datas, e eu estou em crer que para isto melhorar, não só o Paulista, mas o Brasileirão, e dar também tempo para as equipas brasileiras se preparar para as competições europeias, porque, por exemplo, nós jogamos domingo e 3 dias depois estamos a jogar com 6 horas de viagem. Isto não devia existir, mas existe. Portanto, não é eu acho que há, de longe de mim, pensar em acabar com esta competição. Como disse, tem história, é muito importante, mas acho que tem que se reduzir datas, 2, 3 datas, finais a uma única, em minha opinião, num único jogo, num estádio decidido por sorteio. Agora é 120 anos de história, onde quando nós comparamos com outros estaduais, é impossível nós não dizermos que este é o mais competitivo, que me desculpem os outros, mas mais organizado, porque também fazem por isso. Já tivemos várias reuniões via internet a debater cada um, ouvindo também os mais pequenos. Às vezes nós só falamos e não percebemos ou procuramos entender a importância que os mais pequenos também querem ter estes jogos todos. Sem dúvida nenhuma, é uma competição muito importante. Da minha parte, e pensando no global, não só no Paulista, no global, teríamos que reduzir 2, 3 datas por forma a haver mais recuperação. Eu gostava de ver o Danilo, eu gostava de ver o Sara, eu gostava de ver o Arthur do Red Bull, eu gostava de ver os melhores a jogar, não é? O próprio treinador do Corinthians, aos 5 minutos, ficou sem o seu melhor lateral direito, e não há milagres. Quando jogas com esta densidade competitiva, ou mais cedo ou mais tarde começas a perder os jogadores, porque é humanamente impossível tu manteres esta intensidade, esta qualidade, quando tens estes jogos todos. Portanto, se houver aqui um bocadinho de sensibilidade e flexibilidade de todas as partes, há espaço ainda para melhorar. Boa tarde a todos, aqui no meio. Meu nome é Fred Júnior, Rádio Craque Neto e Rádio 9 de Julho. Pergunta para o Abel e também para o Rogério. Muito se falou até ontem sobre o segundo jogo no Allianz Parque, se não seria, domingo ou sábado, mas tem um jogo nesta quarta-feira no Morumbi. Muito se fala também, são 180 minutos, né? Não se foca em apenas uma partida. Mas em termos de estratégia, qual é o peso, qual é o valor deste primeiro jogo, pensando-se numa segunda partida? Como vocês trabalham dessa forma? Porque, claro, são 180 minutos, mas tem um primeiro jogo que pode direcionar uma estratégia.
Eu acho que é um jogo de cada vez. A gente vive, na verdade, não são nem 90 minutos. A gente vive cada minuto, né, de um clássico, né? Cada tempo, cada chance, cada oportunidade obtida de fazer um gol, de levar uma vantagem. Então, sobre o Allianz que você falou, eu acho que é de direito, conquistado, merecido. E o Palmeiras tem que jogar e deve jogar, né? A única coisa, a manifestação, foi que se mantivesse no domingo, porque nós, esse dia menos, assim como nós reconhecemos, aí a organização que o Abel falou, como justiça, o Corinthians jogou com menos tempo de intervalo. E no momento da competição, se faz 48 horas, faz muita diferença para um time de futebol. Então, a única coisa que nós gostaríamos é que tivesse esse espaçamento para que a gente, mesmo tendo um dia a menos agora, pudesse ter esse 4º dia de recuperação para o jogo de domingo. Agora, se pensa o jogo, lógico, é um jogo de 180 minutos, mas cada minuto é vivido de forma intensa. E sobre o Campeonato Paulista, a importância, pela história do torneio, mas mais importante ainda, pelo tamanho das duas equipes que se enfrentam. Em qualquer competição, será sempre um jogo do mais alto nível. E a gente fica feliz de ver um São Paulo ressurgindo, podendo enfrentar um Palmeiras que vive um momento mais estável a longo tempo e, quem sabe, poder, né, fazer frente, fazer 2 bons jogos. Mas a gente não pensa, eu acredito, né, que a gente não vive 90 e 90. Não. A gente vive cada segundo, cada momento do jogo, porque é muito importante e pode definir, esse momento é o que pode definir uma conquista. Eu penso da mesma maneira. Eu no futebol não dá para imaginar muito à frente, é no aqui e no agora. E é assim que eu penso, é isso que nós vamos fazer. Vamos procurar sacar um bom resultado em casa do nosso adversário para depois procurar fechar em nossa casa. Essa é a nossa intenção. Em relação às datas de recuperação, é verdade o que estava a dizer. Eu acho que até o mais prejudicado nisto tudo foi o Corinthians, vamos ser sinceros. Pena, e tenho que dizer porque é que não se fixou antes a data da final, porque eu estou a pensar na final, certo, os jogadores não, mas eu tenho que jogar 2 dias depois, não é? Ou 3 dias depois, e o Séni joga 4 dias depois, não é? Ele tem tempo para descansar, e nós não, não é? Portanto, eu acho que, na minha opinião, ou cometeu-se aqui um erro muito grande, que é, a final já devia estar decidida, doesse a quem doesse, passasse quem passasse. Agora, claro, depois de já haver um finalista ou 2 finalistas perguntarem, claro, cada um vai lutar por aquilo que é melhor para si. Faz parte, eu respeito e tem que ser e deve ser assim. Agora, se já antes tivesse fixado, ninguém ia estar a discutir nada. E, portanto, como disse, há coisas que eu tenho muita flexibilidade, eu tenho muita sensibilidade, eu entendo e, logicamente, o que nós queremos é que sejam mais justos para todos. Todos, e para mim o mais justo é que cada equipa tenha no mínimo as 72 horas de recuperação. Isso para mim é o que é justo, seja qual for o nosso adversário. Portanto, logicamente que faz diferença, vocês tiveram o Corinthians aos 5 minutos tinha um jogador fora. Não há milagres, mas isso é uma questão que os treinadores podem falar, opinar, mas não são os jogadores que mexem nos calendários, não são os jogadores que são os executivos. E pelo que sei, lembro-me de uma altura de quando cheguei a ter uma conversa com uma pessoa que eu admiro muito e que foi meu treinador, que foi o Paulo Autuori, e disse, olha, sabes, eu como treinador brasileiro fui muito criticado, muito prejudicado por assumir uma luta que era exatamente essa que tu e que as pessoas que vêm de fora mais defendem. Do que depender de mim, vais ter sempre o meu apoio, porque eu entendo que isso é o melhor para o jogador brasileiro, o treinador brasileiro, porque vai dar tempo ao treinador brasileiro para poder implementar as suas ideias, porque a jogar assim, o treinador vai treinar o quê? O que é que vai treinar? Não tem tempo para treinar. E vai ser melhor para o futebol brasileiro. É isso que as pessoas que dirigem e que executam têm que pensar. Vai ser melhor para o jogador brasileiro, vai ser melhor para o treinador brasileiro e estrangeiro também, e vai ser melhor, sobretudo, para o futebol brasileiro, que pertence a todos nós. Não pertence só a mim, pertence a todos nós. E se todos pensarem dessa maneira, há muito espaço para progredir. O Rafinha está ali e jogou nos melhores campeonatos do mundo, nos melhores clubes do mundo, com os melhores treinadores do mundo. Já o antigo colega de posição falava a mesma coisa, há muito espaço para melhorar. Ouçam os jogadores, ouçam
e façam, se querem ter um futebol, como vocês viam o Bayern de Munique jogar com intensidade, com velocidade. É possível fazer isso aqui. Se começarmos por fazer mudanças estruturais, é possível ter isso aqui. Mas isso não depende de nós, depende de quem dirige, depende de quem tem vontade de inovar. Quem tem vontade de inovar. E se isso acontecer, seguramente que vamos tornar ainda mais atrativo o jogador brasileiro e o futebol brasileiro, porque o jogador brasileiro é muito atrativo, porque muita gente vem aqui comprar o jogador brasileiro. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é aos dois técnicos, dois jovens já com títulos conquistados. Eu quero saber do Abel Ferreira, o que você vê de virtude no trabalho do Rogério Ceni como técnico e o Rogério Ceni, o que vê de virtude no trabalho do Abel Ferreira como técnico. Olha, a verdade é que ele em pouco tempo conseguiu implementar a sua ideia de jogo. Aquele 4-2-2-2 é uma forma difícil de se parar, porque tem muita mobilidade, uma equipa com um jogo e com uma mobilidade muito grande. E acho que encontrou, como disse o Rafinha muito bem, é o normal, o processo de aprendizagem é este. Passaram um período mais turbulento, mas felizmente deram a volta e com toda a justiça estão na final, já com uma boa maturidade competitiva, um bom padrão e fio do jogo, e isso viu-se quando nós lá fomos jogar contra o Corinthians. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas há um padrão de jogo. Felizmente neste Paulista, ao contrário de nós, eles tiveram mais tempo, ele teve mais tempo a treinar, nós estamos a preparar a Recopa, nós estamos a preparar o Mundial. E isso é o que se vê, vê-se uma equipa com identidade, vê-se uma equipa com processo, o próprio Rafinha o disse, e para que esse processo seja mais consistente, como tem sido o do Palmeiras, que ganha e perde, como tem sido o Red Bull Bragantino, que também ganha e que também perde, é preciso dar tempo, mas isso depende muito de quem lidera, na minha opinião, quem lidera os clubes e tem coragem para perceber a competência do profissional que tem à frente. Agora, há aquelas pessoas que olham só para o profissional pelo resultado, né? E há o Guardiola no primeiro ano do City ganhou nada, chegou ao final, sabe quem fez? O presidente, renovou-lhe o contrato e não ganhou nada. Anda à pesca da Liga dos Campeões há 5, 6 anos e até agora ainda não conseguiu. Estamos a falar de um dos melhores do mundo. O Klopp também tem um trabalho de 5, 6 anos. E aqui é difícil tu encontrares esses trabalhos com longevidade. O Renato Gaúcho esteve no Grêmio, não teve resultados. Só que aqui nós queremos resultados para ontem, nós queremos ganhar para ontem, nós achamos que mudar de treinador, que isto é sorte, é como, não é? Oh, Senhor, ajude-me. Ele só nos dá saúde, mais nada. Depois cada um luta por si. Nós fazemos a nossa oração antes do jogo, eles também a fazem. Eu digo isto aos meus jogadores: olha, nós estamos a rezar, o São Paulo está a rezar do outro lado. E esqueçam que Deus não entra no jogo. Só nos dá saúde para nós ralarmos. Nós estamos aí a pedir o quê? Eles também estão a pedir. Deus não entra no jogo. E é isso que às vezes quem lidera os processos tem que confiar no profissional que tem à frente. Se ele é bom, então ele é bom independentemente do resultado que vai acontecer amanhã. Ele é bom, eu confio, então é neste que eu acredito. Independentemente do que às vezes uma dúzia, ou meia dúzia, ou 20% dos torcedores, não é 100%, só que vocês dão voz a 20%. Aí os torcedores do Palmeiras, aí os torcedores do Corinthians, aí os torcedores do Red Bull, aí os torcedores... Que torcedores? É a maioria ou é uma minoria? E às vezes nós tornamos as minorias maiorias, depois quem dirige começa, o que é que eu faço agora? Troca, pronto, e sobra sempre para o mesmo, troca, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Se nós queremos ter visibilidade no processo, temos que dar continuidade. E é nos momentos difíceis que nós vemos quem temos connosco. Não é nos momentos fáceis, é nos momentos difíceis que nós sabemos quem nos lidera. Bom, o que eu vejo é uma escolha de um esquema bem definido na sua chegada, uma predisposição de jogo bem definida, e a partir do momento que ganha aquela primeira Libertadores, eu vejo daí também, logicamente, o treinador ganha muita força, vejo que o clube aposta bastante, confia bastante nesse treinador, dá liberdade para que ele trabalhe, e a partir daí o Palmeiras começa a ter variações. É um time que tem
felizmente, diversas peças, modelos em que pode se adequar ao adversário rapidamente, com muita velocidade, ou com um time mais defensivo, time mais alto. Enfim, eu acho que esse primeiro título deixa o Abel mais à vontade, deixa o Palmeiras mais tranquilo, faz com que ele desenvolva mais trabalho. Muitas vezes falam, não, o Palmeiras é um time reativo. Não, não é verdade que o Palmeiras é um time reativo. O Palmeiras é um time que se adapta ao adversário. Pode ser que ganhou títulos de formas reativas, mas não que seja um time que tenha essa única qualificação. E o que aconteceu? Só o tempo, só os meses de trabalho foram fazendo com que o clube tivesse essas variações, contratações, observações de um treinador, categoria de base, muito investimento em categoria de base e bons jogadores, assim como São Paulo hoje também revela bons jogadores de categoria de base, onde vai dando opção. E eu acho que o gerenciamento de grupo é uma coisa também muito importante. Quando o treinador se sente confortável para trabalhar, é mais fácil para ele exercer o seu papel dentro do clube. Rogério, Leonardo Dai, Rádio CBN aqui. Se a gente voltar lá no começo do campeonato, as suas entrevistas coletivas falavam muito sobre coisas que você queria que o São Paulo fizesse e o São Paulo ainda não fazia. Então minha pergunta é, independentemente de você conquistar essa taça ou não no domingo, o que é que te orgulha na caminhada do São Paulo nesse campeonato? O que é que você vê o São Paulo fazendo dentro de campo que te deixa satisfeito em relação a tudo que você queria que o São Paulo construísse lá no começo do campeonato? Uma mudança de postura do ano passado para esse. A maneira como eles encaram o dia a dia, a maneira profissional como eles encaram cada treinamento. É só você ver o orgulho que o torcedor tem hoje desse time. Esses caras vestem a camisa com paixão. E futebol sem paixão, eu amo futebol. Joguei minha vida toda no São Paulo, sou um apaixonado por futebol. Eu posso não ter, talvez, jogadores nível de Europa, com exceção Rafinha, Miranda, que jogaram, jogadores formados de base, que não têm a sua história ainda formada no futebol. Mas, para mim, o talento é importante. O talento é um bônus que você carrega, quanto mais talento você tem na sua equipe, mas ele não é predominante ao desejo de vencer, ao desejo de trabalhar todos os dias, de se colocar bem, de estar em forma, de querer vencer. A vontade de vencer, ela se sobrepõe ao talento. O talento puro e simplesmente, ele não resolve. Talento acompanhado de predisposição, de vontade de vencer, esse é sempre bem-vindo. Então, eu acho que esse talvez foi o estágio maior. Um time que vinha numa situação ruim no Brasileiro do ano passado, fechou um campeonato sem muitas mudanças, apesar do curto espaço de tempo que a gente teve, mas nesse ano mostra, acho que muito mais fome, muito mais vontade de vencer. Talvez essa seja a principal característica. Bruno Carvalho, do UOL. Eu queria perguntar para o Rafinha e para o Gustavo Gomes, vocês dois são líderes do elenco, né? Eu queria saber como é que é essa relação com os treinadores para conseguir liderar o elenco juntos nesse calendário tão apertado que vocês estão falando, de um dia ter que pensar no Paulistão, no dia seguinte ter que pensar no Mundial de Clubes, no caso de vocês, na Recopa, vocês já de olho na Sul-Americana. Como é que funciona essa troca de ideias entre vocês e os treinadores para levar para o elenco? É importante, assim, eu vejo que, como tem um grupo no São Paulo que a maioria são jovens, a gente tem que sempre estar procurando deixar todos motivados, né? Independente de quem começa jogando ou não, acho que isso é importante. E aí, quando o treinador, né, que no nosso caso é o Rogério, vê todos os jogadores ali com disposição, treinando da mesma forma, com o mesmo pensamento, que é sempre vencer, né, todos que começam jogando, desde que o que está no banco, que não joga às vezes, está com o mesmo pensamento, com a mesma entrega, como o Rogério falou aqui agora, com a mesma dedicação nos treinamentos, acho que isso fica fácil, esse diálogo com o treinador, que ele está vendo que todo mundo está ali. Às vezes quem joga, quem não joga está com o mesmo pensamento, com a mesma disposição, então fica fácil. Então eu procuro sempre estar, não falando muito com o Rogério, procuro mais ir nos jogadores, para deixar todos ali com a mesma disposição e dizer que o futebol é coletivo, se ganha um, ganha todos, então temos que estar todos preparados, porque nos nossos jogos, acho que todo mundo está vendo, muitos jogos quem está resolvendo para a gente são os jogadores que estão entrando no segundo tempo. Então acho que isso é importante, a gente ter essa liderança e poder deixar todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, que daí fica fácil para o treinador escolher quem vai para os trabalhos.
no caso do Palmeiras, acho que ajuda muito ter muitos jogadores com líderes, né? Tem muitos capitães, caso de Rocha, o Everton, Luan. Isso facilita muito também a comunicação. E tem um padrão também, né, de trabalhar. Acho que em poucos times, né, o time que joga você sabe no dia do jogo, e isso também acho que é muito legal. Todo mundo está preparado e a gente tem que seguir assim, trabalhar com muita humildade e ajudar os novos também, que eles também nos ajudam muito. Eu gosto muito também de aprender deles, né, porque no futebol acho que você dia a dia aprende alguma coisa e isso acho também que fez assim um time forte, né? Boa tarde, Fernanda Arantes, do SBT. Queria perguntar para os treinadores, a gente falou aqui da pressão do cenário do futebol brasileiro, do calendário apertado. Qual que é o peso de conquistar essa taça no cenário que vocês vivem nos clubes hoje? No caso do Abel, queria que você falasse, Abel, como que você tem se organizado, até porque tem a Libertadores logo em seguida também, como tem sido o seu planejamento com a equipe. E do Rogério, se tira um peso, se é a confirmação do trabalho conquistar essa taça, ou se já há essa confiança, independentemente se ganhar o título ou não. Como que é para você, treinador, agora no São Paulo? Olha, já o disse isto no início, nós entramos este ano, esta época, com duas prioridades muito bem definidas, que era o Mundial, a primeira, e a Recopa, a segunda. Essa foi a nossa grande prioridade. A verdade é que os jogadores com sede, com vitórias, a ir fazendo uma campanha extraordinária, não é? Nós, como o São Paulo, fomos as duas melhores campanhas e a nossa então foi muito consistente, foi uma campanha muito consistente. Uma equipa que, como o Rogério Ceni diz, e muito bem, os treinadores expõem-se ao domingo. Eu costumo dizer que as nossas equipas são muito bem equilibradas, é equilibrada, ela sabe propor, ela sabe ser reativa, ela sabe aproveitar o pressionar alto para rapidamente sair em transição, como faz e fazia o Guardiola aí do Rafinha. Ele não pressionava na frente e saía rápido, não era porque queria propor, sim, quando tinha a bola queria desgastar os adversários, tinha uma forma de atrair para ganhar as costas, mas a partir do momento que eliminava a primeira pressão, o que ele queria era verticalidade. É assim que fazem os melhores. Eu sei que vocês falam na posse de bola, mas a posse de bola do meio campo para a minha baliza a mim não me interessa. Ter a posse de bola à frente do meu golo não é isso que me interessa. Interessa-me assim, se eu conseguir encostar, que ele teve o prazer de treinar com ele e é um dos treinadores que eu mais estudei, não só os portugueses, mas ele também, e ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito mais defensivo do que aquilo que as pessoas pensam. Ele tem muito bem, os jogadores sabem muito bem aquilo que tem que fazer, como é que tem que pressionar, uma reação muito forte à perda de bola, que é para aproveitar o adversário desorganizado. Quando isso não acontece como nós jogámos com o Ituano, somos melhores, temos que propor o jogo inteiro. Agora, quando jogas com equipas deste nível, é normal que haja um equilíbrio. Vai haver alturas que vamos ser nós a propor, dentro do próprio jogo, outras alturas em que vamos ser mais reativos, porque há uma diferença no marcador, como aconteceu. Quando nós fomos jogar ao Morumbi, houve um fator, a nossa equipa estava muito bem no jogo, fizemos golo e mudamos, não foi porque eu pedi aos meus jogadores para mudar. Acontece sempre que há este tipo de fator, há uma reação do adversário, seja estares em vantagem ou não, e portanto o mais importante é que seja um bom jogo e que ganhe a melhor equipa e que essa melhor equipa possa ser o Palmeiras. Olha, eu vejo que minha carreira é curta, acho que assim como o do Abel, relativamente curta, né? Ele mais jovem, quando falaram jovens, até fiquei emocionado aqui, me chamaram de jovem, né? O Abel já pode ser mais jovem, mas os três jovens aqui, você também, né, Mauro? Tá bem cuidado, hein, você? Mas, para mim, ao longo desses últimos 5 anos, ainda bem poder colher bons resultados no Fortaleza, uma história começada do zero, no próprio Flamengo, onde nos enfrentamos numa final muito equilibrada de Supercopa, né? Seria importante botar mais um quadro na parede, agora como treinador, né? São tantos quadros colocados como atleta, seria importante para mim, sim.
repito o que o Abel falou. Eu acho que um trabalho não se analisa por uma vitória ou uma derrota. O trabalho se analisa pela confiança que você tem do que aquela pessoa está realizando frente ao seu clube. E talvez até eu concorde com o Abel com relação ao grande time que o Palmeiras tem. E só vou discordar porque o título nós vamos brigar muito para que ele fique com o São Paulo. Você sempre costuma citar o Guardiola, né? Imagino que você admira ele não só pelas questões táticas, como também pela forma de ser e de estar na vida, como você costuma falar bastante. E o Guardiola, ele sempre diz que um dos grandes desafios de um técnico de uma equipe vencedora é, depois de 2, 3 anos, seguir nessa mesma toada, fazer a máquina girar e alimentar a fome dos jogadores por vitória. E você está iniciando, querendo ou não, um novo ciclo agora, depois de uma renovação, até 2024. E queria saber de você como que é esse trabalho diário para que esse fogo siga se alimentando, que os jogadores sigam comprando os seus métodos, as suas ideias. Como que é essa sua gestão de grupo nesse sentido para que as vitórias sigam sendo o grande objetivo, assim como os títulos, obviamente? Vou ver se consigo fazer aqui uma metáfora para que vocês percebam. Eu não posso dar cadeiras, estes sofás aos jogadores. Sabem porquê? Porque eles sentam-se para trás e encostam-se. Eu gosto de dar bancos. Sabem como é que são os bancos? Sem costas. Porque é o que acontece comigo. E é o que acontece com o Guardiola, é o que acontece com o Mourinho, é o que acontece com todos os treinadores que ganham. É andar sempre a afinar peças. Chegar ao final do ano, troca 1, 2 peças. Não precisa trocar 10, mas troca sempre 1, 2. E perceber que o sarrafo está alto e nós não podemos dar cadeiras, sofás a ninguém. É dar bancos. Que é para quando eu tiver a tentação de me encostar para trás, caio. Não é? E o jogador que cair, ou o treinador que cair, tem que ser reposto. É assim que funciona no futebol. As regras são muito claras e os treinadores sabem, os treinadores mais experientes, os jogadores mais experientes. Eu como jogador, comparado com eles 3, ou com eles 4, a minha carreira foi bem fraquinha. Não tenho, como jogador, tenho poucos quadros pendurados lá na parede. São fáceis de contar por uma mão. Mas a verdade é que esse é o segredo. É não dar cadeiras a ninguém, é dar bancos, é ser exigente, e ser exigente cria desgaste. O treinador ser exigente cria desgaste dos departamentos, cria desgaste com os jogadores, cria desgaste com a diretoria, porque é preciso estar sempre a inovar, é preciso estar sempre a melhorar, e é isso que nós queremos. Eu, desde que cheguei, temos também um elenco competitivo, temos que ter bons jogadores, temos que ter no mínimo 2 jogadores da mesma qualidade que lutem pela mesma posição, porque para nós sermos competitivos com os nossos adversários, primeiro temos que ser competitivos internamente. Para nós podermos ser bem competitivos fora, primeiro temos que ser competitivos internamente. E esse é um segredo que toda a gente o conhece. O difícil é manter isto de forma consistente. 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2, 3, e até mesmo esses treinadores, que fique claro, também perdem, não é? O Tuchel, o Guardiola, o Mourinho, os melhores, o Klopp, quem vocês quiserem, também esses perdem, não é? Portanto, o importante é tu saberes quem tu és, saberes de onde é que vens, saberes naquilo que tu acreditas e seguir o teu caminho, seguir o teu plano, aconteça o que acontecer. E isso não pode mudar nem os teus valores, nem os teus princípios, independentemente dos elogios ou das críticas. Nós sabemos onde é que estamos, sabemos por onde é que queremos ir e sabemos que durante esse caminho vai haver turbulência, vai haver obstáculos, vai haver pedras que nós temos que arrastar. Agora também é verdade, são poucos os jogadores que chegam, por exemplo, ao nível do Rafinha, ao nível do Gomes, ao nível do Rogério, porque durante a sua caminhada tem momentos de muita glória, mas tem momentos também de muita tristeza e muito sofrimento, mas tenho a certeza absoluta que é nesses momentos que eles se tornam melhores homens, melhores jogadores, e por isso é que têm as carreiras que têm, porque faz parte. É nós sabermos onde é que estamos, onde queremos chegar e perceber que o caminho vai haver essa turbulência. Agora, para fechar, não se faz, mas não é só no futebol, é na tua profissão, é no jornalismo, dar sofás e cadeiras, dar sofás não, dar cadeiras, dar bancos, porque quando os jornalistas começarem a gostar, não está bom, troca.
dá oportunidade aos mais novos. E é isso, não é só, é em todo lado, é no futebol, é na nossa vida particular. Quando começa a ficar já mais sempre a mesmo ramo, sempre a mesma coisa, temos que trocar, tem que inovar, dar oportunidade a quem quer. E foi assim que o Rogério fez há bem pouco tempo na sua equipa, porque tive a oportunidade de o estudar, e muito bem, porque a equipa está muito melhor que a começou. Boa tarde, eu sou a Ludmila da CNN Brasil. Eu queria voltar um pouco nesse aspecto da torcida, porque agora a gente já vive um outro momento, né? Não tivemos público na outra final do Paulistão, e agora a gente vai ter o apoio da torcida, tanto no Morumbi quanto no Allianz. Queria saber do Gomes, o Rogério já comentou sobre isso, né? Do Gomes e do Rafinha, até se o Abel quiser comentar, qual a importância de poder contar com a torcida empurrando o time nessa final, já que a gente está vendo aí um Paulistão com recorde de audiência e com um grande público nos estádios. Obrigada. Acho que para nós é muito importante, né? Foi um pouco raro, né? Quando voltou a torcida jogar com esse barulho, é muito bom. Tem que estar aí dentro do campo para poder explicar e com certeza que ajuda também, né? Para nos motivar, combustível extra, né? Para lutar dentro do campo. Também faço as palavras do Gustavo, é isso aí, a gente trabalha para isso, para chegar no final de semana e ter o estádio cheio, e o torcedor de São Paulo já vem demonstrando isso aí na fase de grupo contra o Corinthians. Foi um jogo também que o estádio estava maravilhoso, estava lotado, a torcida fez a diferença, e o torcedor de São Paulo está comparecendo. O jogo passado aí foi maravilhoso, mais de 50 mil pessoas, e ontem já tivemos notícia também que já foram mais de 35 mil ingressos vendidos. Isso aí é o combustível, né? Não tem como a gente entrar em campo e, às vezes, que esses 2 anos que passaram sem torcida foi duro. Acho que para todo mundo, né? Para vocês também que não podiam participar de coletiva, de estar presente. E para nós é o combustível, né? A alma do nosso trabalho, que é o torcedor, que nos dá mais vontade, que deixa o espetáculo mais bonito. E, claro, estamos muito felizes. Espero que amanhã o Morumbi possa estar casa cheia de novo para poder apoiar a gente até o final. Alô, alô. Boa tarde, Mendel Bidlovski, ESPN. Para o Abel Ferreira, você já disse que chegaram as 2 melhores equipes, né, na final do Campeonato Paulista. Rogério, desde ontem, tem falado o favoritismo para o Palmeiras, que o Palmeiras está um passo à frente, se você concorda. E para o Rafinha, deixou o jogo contra o Corinthians com dores na coxa. Como que tá a sua coxa? Olha, eu não posso não concordar com o Rogério Ceni, a classificação diz isso. Agora estamos a disputar uma final, não é? E a gente sabe como é que são as finais, tudo pode acontecer. Agora, na regularidade deste Paulistão, a melhor equipa foi o Palmeiras, isso é inquestionável, não é? Na regularidade, fomos nós os melhores. Agora, há uma final, é 50-50, o Palmeiras tem um elenco muito qualificado, o São Paulo também tem um elenco muito qualificado, tem um grande treinador que conhece muito bem todos os cantos do São Paulo, porque conhece pela sua história, pelo seu conhecimento do clube. Portanto, nessa parte da regularidade da competição eu concordo com ele, o Palmeiras foi melhor sim. Agora vamos discutir uma final, e na final elas existem para se vencer, é isso que nós queremos, mas para mim é 50-50. Não foi um incômodo só, já estou perfeito, estou bem preparado, não foi nada não, estou preparado já. Aí quem vai decidir é o comandante, mas eu estou preparado. Eu gostava que ele jogasse, é isso que eu vos digo, eu gosto de jogar contra os melhores. E nós queremos ter os melhores, temos que dar as condições para eles recuperarem, para estarem para onde eu gosto de jogar com os melhores. Quando agora foi contra o Red Bull Bragantino, disse, não joga o Arthur, certo, mas eu preferia que jogasse o Arthur. Eu digo-vos isto, eu preferia que jogasse com os melhores, porque estou sempre a dizer, se tu queres ser o melhor, tens que defrontar os melhores. Se tu queres ser o melhor, tens que jogar contra os melhores. Não adianta ir jogar ténis com a minha filha, que eu já sei que vou ganhar. Não, isso não é competir. Competir é com equipas que são do teu nível e outras melhor do que tu.
E aí é que tu vais ver, aí é que tu te metes à prova. E é disto e é isto que eu passo aos meus jogadores. Se queremos ser os melhores, temos que jogar contra os melhores. Não há outra forma. Fernando Vidotto, da Globo, para o Rogério e para o Abel. Rogério, você com tanta história, tantos títulos, tantos quadros na parede como jogador, como é que você está se sentindo agora, às vésperas de poder conquistar seu primeiro Paulistão como treinador, seu primeiro título como treinador do São Paulo, e do Abel, depois de 2 Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, o que esse Paulistão, possibilidade de conquistar um Paulistão, significa para você? Olha, para mim, o nosso dia a dia, eu acho que ele é o mesmo, de observação, de análise do adversário, de preparação dos times. Claro que quando você tem um intervalo muito curto, né, como o Abel falou, não há muito tempo para você praticar no campo, você guarda toda a energia para o dia do jogo, né? Mas há outras maneiras de você tentar visualizar padrões, características individuais, coletivas, alterações, propostas de jogo, quando você está vencendo, quando você está perdendo. É isso que a gente faz através dos analistas de desempenho que trabalham todos os dias, economizando a energia deles para que eles estejam bem e tentando colocar o máximo de informação possível para que, na verdade, lá dentro do campo, acho que o treinador começa a ter uma grande influência no minuto 55, 60, quando ele deve fazer a sua primeira alteração. É por aí que você vê para onde se direciona o jogo, mas ali, depois que começa, principalmente com o estádio cheio agora, né, pouco você consegue se comunicar, mas você tem que dar o máximo de informações para que eles tenham sucesso dentro do jogo, para que eles consigam a predominância do jogo, consigam ter o controle do jogo por mais tempo que o adversário. Olha, eu para ser muito sincero, como eu já sei como é que é o futebol, apesar de não ter esses títulos todos, o passado é... Eu não ganho com o passado. O passado é história. Eu não vivo com o passado. Eu preparo o futuro no presente, aqui e agora. É assim que eu vivo. Eu costumo dizer aos jogadores, lembrem-se sempre o que é que nos trouxe até aqui. Nunca se esqueçam do que é que nos trouxe até aqui. E é o trabalho diário, é a dedicação, é nós termos confiança em nós próprios, é nós procurarmos impor o nosso jogo, nós contra eles, nós com as nossas qualidades, eles com as qualidades deles, é nós contra eles, pensando sempre no aqui e no agora. E o passado a nós só nos traz responsabilidade, nada mais. Para mim traz-me responsabilidade, não me garante absolutamente nada, é história, é passado, fizemos, já foi, já passou e amanhã ninguém se vai lembrar de nada. Portanto, foi assim que eu cresci como homem, foi assim que eu cresci como treinador, como jogador, e é assim que eu estou a crescer como treinador. E, portanto, eu preparo o futuro no presente. E é isso que eu digo aos nossos jogadores. É o aqui e o agora que faz a diferença. Eu gastar a minha energia naquilo que eu controlo, naquilo que eu sei fazer. E, se possível, porque é isso também lhes peço, é que sejam uma verdadeira equipa, que se ajudem dentro de campo e que sejam também treinadores dentro de campo. Porque, eu digo isto, o treinador tem 30% de influência, porque os 70% são os protagonistas, o que faz acontecer, porque eu também já fui jogador, o Rogério também já foi, quem faz acontecer são eles, são os jogadores. São eles que vão para dentro de campo, que se expõem, que arriscam, que têm coragem, que superam os seus medos, que superam os adversários. São eles. Nós, como o Rogério disse e muito bem, a nossa interferência ao domingo... Ele fala aos 60, 70, eu também concordo, é quando tu tens que mexer na equipa, perceber como é que está o jogo, porque o teu trabalho é feito antes, é naquilo que tu fazes, os teus jogadores acreditarem, é naquilo que tu fazes, que lhes passas para eles fazer, mas eu continuo a dizer, eu sei que vocês aqui gostam, o treinador é sempre o herói e o vilão, não é? Ganhamos o Rogério ou eu é espetáculo, perde é o treinador, não, nós. Nós ganhamos como equipa e nós perdemos como equipa. Somos nós. Agora, quem vai para dentro de campo e faz acontecer são os jogadores. Vamos agora para a nossa penúltima pergunta. Alexandre Silvestre, da Gazeta. São 2 perguntinhas bem rápidas para os 4. Primeiro para os jogadores. Gomes e Rafinha. Quem vai ter mais trabalho? Você, Gomes, para brigar no corpo com o Caleri, por cima e por baixo, ou o Rafinha para tentar parar o veloz ataque do Palmeiras? E para os treinadores, Abel, se você pudesse pensar um jogador do São Paulo para colocar no teu time, nesse jogo, e o Rogério fazer a mesma coisa em relação ao Palmeiras, que jogadores seriam esses?
Você escolheu um do Palmeiras para colocar no São Paulo e o Abel escolheu um do São Paulo para colocar no Palmeiras. Obrigado. Eu não quero trabalhar. Melhor não trabalhar, né, professor? Atacar. Não, mas acho que São Paulo tem jogadores muito bons. Você citou o Caleri, né, que é o atacante muito forte. Acho que vamos ter um trabalho duro, mas a gente está trabalhando e vamos tratar de fazer nosso melhor sempre. Pois é, tomara que estejamos devagar amanhã. Não, mas estamos preparados, a gente sabe todos os times aí, principalmente dos lados, dos extremos, quem joga contra sempre são rápidos, independente de quem joga, a gente tem que sempre estar preparado e que são sempre os mais rápidos que caem para o nosso lado, mas espero que amanhã a defesa do Palmeiras tenha mais trabalho do que a gente. Eu costumo dizer aos meus defesas que eles só trabalham porque querem, porque eu não os obrigo a defender. Eu digo-lhes a eles, se tiver bola, as pessoas falam, ele pode dizer se é verdade ou mentira, digo, se vocês ficarem com bola, não defendem, não têm que defender. Agora, se não tiver coragem para ter bola, para fazer o adversário andar para trás, não está outra forma, vamos ter que defender. Agora eu digo-lhes isso a eles, não têm que defender, não gostam de defender, não gostam de andar para trás, problema, fiquem com bola. Agora, se não tiverem essa capacidade, porque muitas vezes o adversário também tem mérito, não é? Aí vamos ter que defender, não há outra forma. Agora eu digo-lhes, eu não quero defender, nem quero que eles tenham trabalho. Depende deles e depende muitas vezes do próprio contexto do jogo. Em relação à outra tua pergunta, é uma pergunta muito inteligente e acredito que o Rogério vai responder como eu, mas se não também aceito. Eu confio nos meus, acredito nos meus, sei que o meu adversário tem jogadores muito qualificados, já o disse há 2 ou 3 entrevistas atrás, que o São Paulo tem um grande elenco, tem um grande treinador e tal como o Palmeiras luta para ser campeão e é verdade, nós temos uma ligeira vantagem por já trabalharmos há mais tempo, mas voltamos a falar, é uma final e numa final tudo pode acontecer. Agora a nossa intenção, tal como o nosso adversário, é a mesma. Nós queremos, como disse, sacar um bom resultado neste primeiro jogo para depois poder fechar em nossa casa. Essa é a nossa intenção. Eu poderia também tecer vários elogios acho que a todos, né, do Palmeiras. É um time completo, com vários jogadores. Você vê, jogador vindo da seleção, como o Gustavo, que veio mais cedo. Jogar contra os melhores é bom. Ter os melhores no seu time também é muito bom, né? O Everton chegando. Então eu poderia tecer vários elogios. Mas o que conta para mim são os caras que vestem a mesma camisa que eu. Esses são os caras que podem me dar o título. E é eles que eu tenho que valorizar. Última pergunta. Boa tarde, tudo bem? Nivaldo Decilo, da TV Bandeirantes. Para o Abel e também para o Rogério, você enxerga ponto fraco no time do São Paulo? Não sei se vai querer dizer, talvez não. Rogério, você enxerga ponto fraco no time do Palmeiras, no time do Abel? Nenhum. Mas nós temos pontos fracos. Não há equipas perfeitas, eu não conheço nenhuma equipa perfeita, nem conheço nenhuma equipa que seja sempre vencedor. Mas vocês devem conhecer muitos pontos fracos do Palmeiras, vocês devem conhecer. Do São Paulo? Não, vocês, jornalistas, devem conhecer muitos pontos fracos. Talvez seria uma hora importante para que vocês mostrassem os pontos fracos de cada equipe. Para que ajudassem a gente até, né? Por que o Palmeiras merece ser campeão? Por que o São Paulo merece ser campeão? Isso o merecer e o acontecer, eu posso merecer muita coisa e ter, isso é outra. Agora, como disse, nós trabalhamos muito, mais do que trabalhar, estamos a demonstrar isso. Fizemos, como disse, um paulista muito forte, muito consistente, mas volto a referir, estamos a falar numa final. Se fosse pela regularidade da competição, o vencedor devia ser o Palmeiras, mas a verdade é que isto é uma final, não contam os pontos, né? Os pontos não contam para nada neste momento. Portanto, o que conta agora é 2 jogos, não? Eu gostava que fosse um jogo único, mas são 2, tudo bem. Um lá, outro cá. Nós temos essa intenção,
Isso dizer que o mérito vai depender daquilo que nós fizermos dentro de campo. O resultado vai depender daquilo que nós formos capazes de fazer dentro de campo. Concordo, acho que o porquê nós merecemos ser campeões, nós teremos que demonstrar daqui para frente, não do que a gente fez até agora, nesses 180 minutos. Aí nós teremos a resposta do porquê o merecimento, seja desse lado, seja daquele lado que o título vem. Encerrar aqui a nossa coletiva, vamos para a foto oficial, é que nossa equipe de produção vai trazer essa taça aqui para frente, o Mauro vai participar também desse momento. Lembrando que vamos aproveitar para mostrar também a bola da grande decisão do Paulistão Sicredi 2022. Lembrando que Rafinha, Rogério Ceni, Abel Ferreira e Gustavo Gomes receberão estes presentes aqui do Paulistão. Seguinte, primeiro a gente vai iniciar com o pessoal da televisão para fazer essa imagem e depois a gente parte para os nossos fotógrafos que estão aqui. Quando o pessoal der um ok aí da televisão, a gente parte para os fotógrafos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Nossos fotógrafos vão fazer essa foto especial aqui